nosso evento Ciências em Casa. E eu queria agradecer inicialmente a presença de todos vocês que estão hoje aqui com essa oportunidade única em que a gente vai ter aqui conosco o fisioterapeuta Gustavo Velame. Ele é graduado em fisioterapia pela USAL e também pela Unijorge, Salvador, Bahia. Pós-graduado em fisioterapia do trabalho e ergonomia pela IDUV, Vitória, Espírito Santo. Especialista em reeducação postural global pela Safety Sport Fisioterapia, Mazzoli e Zaparoli, em São Paulo. Especialista em Pilates pela Missalute, em Madrid, Espanha. Mestre em saúde ocupacional pela Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal. E doutorando em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. Não sei se meu espanhol tá bom, Tá bom, tá mas bom. em Madrid, Espanha. E é um grande prazer hoje, Gustavo, a gente ter a oportunidade de recebê-lo aqui conosco. Você está direto de Portugal, né, Gustavo? Sim. Gustavo, nós tivemos a oportunidade de cursar o mestrado em saúde ocupacional pela Universidade de Coimbra juntos, e eu agradeço muito por você estar hoje tendo esse momento para compartilhar a sua experiência e conhecimento conosco. O Gustavo nos pediu para que a gente fizesse a palestra corrida durante o período de tempo, né, que nós temos aí de palestra. E depois, ao final da palestra, vai ser aberto um espaço para que vocês possam fazer perguntas, ou então, se quiserem, colocando no chat, e eu depois vou aqui anotando e faço para ele, ou abrir o áudio, levanta a mãozinha no final e a gente vai, né, trabalhando aí na ordem para vocês fazerem as perguntas. E aí vocês vão ter um tempo para que vocês possam compartilhar, né, esse conhecimento com o Gustavo também. Essa palestra a gente vai emitir certificado, e para que vocês tenham o certificado da palestra, eu vou colocar o link mais para frente, né, no finalzinho da palestra, para vocês assinarem a frequência. Então, não esqueçam de assinar o link de frequência. E, Gustavo, para nós é um grande prazer recebê-lo aqui. E vou deixar agora a palavra com você. Aqui na nossa tela, tá só aquela telinha cinzinha do retângulo. Só, o resto tá tudo certinho na sua projeção, tá bom? Ok. Obrigado, Zingara. Obrigado a PUC de Goiás. Vamos fazer parte desse circuito de ciência em casa e vamos tentar ajudar, contribuir um pouco do conhecimento e interagir com os alunos aí da universidade e tentar ajudá-los ao máximo. E só confirme para mim depois se conseguimos isso, tá? Só tá aquele retângulozinho aí embaixo ainda aparecendo. O resto tá certinho Tá. da sua projeção. Tenta. Deixa eu voltar aqui para a tela. Já. E agora? Agora saiu. Já. Então, muito obrigada pela presença, Gustavo. Boa palestra. Obrigado. Bem-vindo a todos, alunos e os que estão assistindo a palestra. Vamos conversar um pouco sobre a coluna vertebral. O tema proposto hoje é cuidados e tratamentos na fisioterapia. Deixa eu só organizar isso e já iniciamos. Aqui. Vamos iniciar, vamos fazer um apanhado de conhecimento em diversas áreas que relacionam com a coluna vertebral, para que consigamos, ao final, ter uma visão global, né? Não uma visão tão específica, mas uma visão mais global de todas as influências, todos os processos que interferem a coluna e todas as relações, as inter-relações que a coluna faz com o nosso corpo. Só um segundo. Agora.
Muito bem, vamos lá iniciar então. Obrigado, Zingara, pela apresentação. Eu fiz um roteiro que vamos tentar seguir de uma maneira bem fluida e bem estruturada, passando por pontos mais interessantes, pontos mais importantes de cada uma das ciências que englobam a coluna, um pouco sobre a osteologia, neuroanatomia, miologia, alguns conceitos dessas relações das metâmeras, né, conceito que interrelacionam esses componentes, e a biomecânica, um pouco das disfunções somáticas, as disfunções da própria coluna. Vamos falar também um pouco sobre as cadeias lesionais e os tratamentos da fisioterapia. Vale ressaltar que ao final vamos abrir aí para as perguntas acerca desse tema. Bom, para falar sobre a osteologia, vamos iniciar com a osteologia da coluna cervical. Na coluna cervical tem algumas características específicas, principalmente das vértebras de transição, as primeiras vértebras a última vértebra, a primeira, o nosso atlas, e a última, a nossa C7, que tem características específicas por se articularem com estruturas de transição, com o crânio e com a dorsal. Mas, no geral, os componentes que formam a vértebra, o atlas, o tubérculo anterior, o tubérculo posterior, as nossas facetas articulares para o occipital, as apófises transversas e o forame transverso, que é onde passa a artéria vertebral. O forame medular, onde passa a medula, e a faceta para articulação com o processo odontoide do áxi, que é a segunda vértebra cervical. A segunda vértebra já tem uma outra orientação, já um pouco mais característica da cervical, que é o processo espinhoso com tubérculo com duas pontas, né, bituberosa. Aqui nós encontramos as lâminas, as caras articulares, as facetas articulares com a vértebra de cima, o processo odontoide, o arco anterior e os processos transversos, que já começam a ter mais uma característica cervical, que é com o tubérculo anterior e com o tubérculo posterior desse processo transverso, e aqui novamente o nosso forame vertebral e o nosso forame medular. Uma característica muito importante, a partir da terceira vértebra cervical, são os processos ou apófises unciformes, que são essas colunas que nós temos aqui ao lado, onde fica a zona do disco intervertebral, tá? Situado logo acima do corpo vertebral. E esses processos, mais à frente, quando falarmos da biomecânica, vocês vão entender que há uma biomecânica diferenciada para a nossa coluna cervical por essa limitação lateral desses processos unciformes. Aqui também vistos lateralmente, aqui é onde fica a cartilagem para o disco intervertebral, e as caras articulares superiores e os nossos processos espinhosos. Aqui temos o conjunto de todas as vértebras cervicais, salvo a ressalva que essa é a cara anterior, a parte da frente das vértebras. Esses são os processos laterais, os processos transversos, e aqui são os forames de conjugação, onde saem as raízes nervosas, com a disposição, esse processo transverso um pouco mais abaixo e anterior, mais para frente, um pouco específico também nas nossas vértebras cervicais. A última vértebra cervical, a diferença é a faceta articular inferior, que ela já vai ser uma transição para a nossa primeira vértebra dorsal, primeira torácica, e a orientação dessa cara articular já muda um pouco, e a composição dela também. A cara articular padrão, normal, da cervical, ela é posterior e superior da apófise transversa superior, e da inferior, logicamente, oposta a isso.
Aqui eu trouxe para vocês um pouco da radiologia, para vocês verem as incidências radiológicas mais frequentes e conseguiram observar esses detalhes osteológicos que acabamos de mencionar, né? Aqui tem uma incidência normal, né, sem curvas, uma incidência em extensão cervical, uma incidência em flexão cervical e uma incidência oblíqua. Essas incidências, cada uma delas buscam um ponto de melhor exposição da área anatômica a investigar, e em destaque para a oblíqua, que demonstra o forame de conjugação, que é formado pelo pedículo inferior e o pedículo superior de cada artéria, e o volume que esses forames imprimem, né? Vale já começar a ressaltar um pouco, falando sobre a raiz nervosa que sai por esses forames, que ela ocupa uma quinta parte desse forame, ou seja, grande parte dos processos inflamatórios decorrem de estruturas que ali se juntam a ela, como a veia, a artéria, e temos ali também um pouco da continuação da dura mater, e os tecidos conjuntivos e conectivos. Então, só para deixar aqui um ponto de atenção, que nem sempre o problema é uma compressão radicular. Às vezes diretamente na raiz nervosa. Muitas vezes é todo o entorno que se envolve a ela. Vamos passar para a osteologia dorsal. Uma das diferenças principais da osteologia dorsal é a cara articular também. Ela é um pouco mais plana do que a cervical. O corpo já é um pouco mais robusto pela incidência inicial já da carga. E os processos espinhosos não são bituberosos, têm uma tuberosidade só e são inclinados abaixo e atrás. Outra característica muito interessante é a presença de caras articulares ou facetas articulares para as costelas. A primeira dorsal, a primeira torácica, tem uma cara articular para a articulação costa-corpórea e uma cara articular para a articulação costa-transversa. As que vêm a seguir, da segunda até a décima, possuem facetas, ou seja, caras que se dividem, né, para a articulação da costela. Como exemplo, essa costela vai se articular superiormente com o corpo da vértebra superior e inferiormente com o corpo da vértebra subjacente. E temos aqui os ligamentos e o disco, ligamento interósseo, e aqui uma demonstração da articulação costo-corpórea e costo-transversa. Aqui nós temos o processo espinhoso, transversas da dorsal, caras articulares mais planas, corpo da vértebra e o forame medular. Não tem a presença das apófises nunciformes e não tem a presença da apófise do forame vertebral, que passa a artéria vertebral. Na região dorsal não se encontram. Da mesma maneira, trouxe algumas imagens radiológicas para apreciação em relação à nossa coluna dorsal, coluna torácica, a curva cifótica, as articulações, a curva cifótica, as articulações com as costelas, nessas incidências. São interessantes verificar curvas, não é, na dorsal, curvaturas escolióticas, e também anterolisteses ou retrolisteses de cada vértebra. Vamos falar um pouco sobre a osteologia da vértebra lombar. A osteologia da vértebra lombar são vértebras muito mais robustas do que as outras, visto que necessitam sustentar todo o peso da coluna até esse nível. O corpo vertebral é muito maior do que os outros, é praticamente 50% do volume total, se passássemos uma linha horizontal nesse sentido.
veríamos que o corpo vertebral é bem significativo. Os processos transversos, temos aqui as caras articulares, que são praticamente verticais, né? A nível, tem uma concavidade, a parte superior, a cara articular superior tem uma concavidade e a inferior uma convexidade, articulam-se entre elas e proporcionam grande liberdade de rotação das vértebras. Em relação aos processos espinhosos, são um pouco mais largos do que do processo da dorsal, processo espinhoso da dorsal, e o forame vertebral, como visto que o forame ele começa a diminuir o seu tamanho, começa a diminuir, a funilar em L2, ele já tem um tamanho um pouco mais reduzido do que a região torácica, a região dorsal. Aqui temos imagens ósseas, mostrando o pedículo inferior e o pedículo superior e a vértebra subjacente, formando aqui o forame de conjugação. Nessa imagem, conseguimos visualizar também aqui os forames de conjugação, os discos, as apófises espinhosas, um pouco mais volumosas, e as apófises espinhosas são ao mesmo nível dos corpos vertebrais e ao mesmo nível da faceta articular inferior. Então, sempre que vamos avaliar a palpação do processo espinhoso, vamos encontrar aqui, logo à frente, a faceta articular. E aqui uma apreciação posterior, uma vista posterior, dos processos espinhosos das vértebras lombares. Mais uma vez, para visualizarmos a nível de incidências radiológicas, já uma melhor vista, já contemplando também um pouco a região sacroiliaca, os forames de conjugação, mais uma vez, e a vista oblíqua. A zona osteológica da sacrococcígea, temos aqui a base do sacro, o processo promontório, as articulações para a vértebra L5 e o nosso cóccix abaixo, nossas 4 vértebras coccígeas, e nosso processo auricular ou articular, que articula-se com o ilíaco. Aqui temos a imagem das relações anatômicas e das articulações citadas. Mais uma vez a imagem radiológica, mostrando em perfil a angulação do sacro, se está verticalizado, horizontalizado. Já vamos falar isso na biomecânica. E com relação ao equilíbrio entre os ilíacos, em relação ao sacro, em relação à articulação sacroiliaca e a sínfise púbica, que já entraria um pouco em relação à pelve. Essa é uma visão global da nossa coluna, para salientarmos, para destacarmos as curvas normais, as curvas fisiológicas. Temos aí 33 vértebras, cervicais com a curvatura lordótica, ou seja, um formato de C para trás. A dorsal, uma curva em formato cifótico, curva à frente, a lombar novamente lordótico e a região sacra de igual maneira abaixo, também fazendo uma curva cifótica. Vale salientar, vale destacar que essas curvas fisiológicas, os corpos vertebrais e todas as estruturas vertebrais, elas são adaptadas a essa posição, uma posição de curvas fisiológicas. E essas curvas devem se manter da melhor forma possível, para que o trajeto e a tensão, principalmente na dura mater, não seja aumentada. Qualquer uma redução da curvatura torácica iria tensionar mais a dura mater, e de igual modo das outras regiões. Então, essas curvas fisiológicas, em nosso tratamento fisioterapêutico, tem que sempre ser o nosso ponto de objetivo, de meta, trazer as curvaturas para a posição fisiológica, nem acentuá-las, né, com os nossos
pacientes, nem reduzi-las a ponto de retificações. São curvas adaptativas ao processo de desenvolvimento do nosso corpo e que devem ser mantidas. Vamos falar um pouco agora sobre, já falamos sobre a parte óssea, vamos falar um pouco sobre a parte do sistema nervoso, nossa neuroanatomia. No sistema nervoso, existe a nossa medula espinhal com os nossos nervos, nossas raízes espinhais, que eu já comentei, saem pelos forames de conjugação laterais, iniciamos pela cervical, dividimos em dois plexos, um plexo cervical e um plexo braquial. O plexo cervical são níveis mais superiores até o nível de C4 e a partir de C5 até a primeira dorsal, inclusive às vezes algumas contribuições da segunda dorsal também, formando o nosso plexo braquial. Aqui é exemplo alguns nervos que encontramos em destaque no plexo cervical, occipital maior, menor, o terceiro occipital, espinhal, entre outros, que vão inervar grande parte da musculatura e do nosso crânio em parte posterior. Um pouco sobre o plexo braquial, sobre as nossas relações entre C5 e T1 e o trajeto que eles percorrem. Aqui uma imagem em cadáver humano, demonstrando como é que é a vista do nosso plexo, né, os nossos nervos. Aqui uma vista de estudo, mas aqui uma vista real, e as relações que há entre os nossos músculos escalenos, que vamos conversar um pouco mais à frente na miologia, sobre a nossa clavícula, a passagem por baixo da clavícula, na zona subclávia, e o nosso músculo peitoral menor, formando aí os nossos túneis, né, nossos canais onde passa o plexo. E muitas das cervicobraquialgias derivam desse trajeto. Aqui mostrar um pouco sobre o que tínhamos conversado, o afunilamento, né, da nossa parte medular, nosso cone medular, mais ou menos em L1, L2, e também que vamos falar um pouco mais à frente da nossa zona ortossimpática, em relação à parte do sistema nervoso, e as raízes espinhais, aqui nesse outro contexto, demonstrando as saídas laterais em cada nível até a zona mais baixa, a zona sacra. Aqui dividimos o nosso plexo lombar em duas porções, o plexo lombar e plexo lombosacro. Plexo lombar são as raízes mais altas da zona lombar e que se dirigem anatomicamente um pouco mais à zona anterior. Né? Temos exemplos aqui, o nervo iliohipogástrico, o nervo ilioinguinal, o gênito femoral, são inervações que vão para a zona frontal, acima da nossa sínfise púbica, na zona inguinal, na zona genital lateral, depois o nervo femorocutâneo, crural e obturador, que desce um pouco mais para a zona medial da perna e ativam também o crural e o obturador, um pouco a parte motora. Um pouco sobre o plexo lombosacro, agora sim, com a passagem e a distribuição um pouco mais posterior e externa. Citamos aqui alguns deles: glúteo superior, glúteo inferior, o femoral, né, e o nervo ciático, tão comentado o nervo ciático. E percebam a disposição dessas inervações, que são muito bem distribuídas para cada inervação muscular e também com um leque muito aberto de possibilidades de tratamento. Não é como uma dor em um nível nervoso pode gerar dores referidas para muitas zonas. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso sistema nervoso
neurovegetativo. Vamos fazer um apanhado apenas a título de curiosidade. Falar um pouco sobre nossa inervação a nível cervical, na zona anterior. Nós temos recorrentes da nossa haste lateral anterior, da dorsal, formando o nosso gânglio estrelado, que se refere ao gânglio cervical inferior, o gânglio cervical médio e o gânglio cervical superior, com as suas inervações, as suas raízes, com a distribuição a nível cervical. Aqui temos a distribuição desse mesmo gânglio, desses mesmos gânglios, a nível a demonstrar a sua atuação, a sua inter-relação com as nossas artérias, com a artéria subclave, a artéria primitiva aórtica, artéria vertebral, a subir para a zona cervical, passando por aquele forame que nós falamos, um forame transverso, e subindo para a zona cranial. Aqui podemos ver também de igual maneira. Aqui sim, vemos a parte dorsal, com a inter-relação da rama, né, das ramas posteriores da nossa coluna, da nossa espinha, e as ramas anteriores dessa haste lateral, que é do sistema ortossimpático, que vai gerar aí uma aferência para a nossa parte autônoma. Então, essa haste lateral aqui demonstrada, né, proveniente da nossa medula, o nosso nervo espinhal, e à frente do nervo espinhal, o nosso gânglio simpático, a haste lateral. Principalmente, uma das funções que vai atuar são as eferências e eferências para os órgãos, para as vísceras, também relacionados com a vasoconstricção e vasodilatação das nossas artérias, e também a piloereção e a parte de regulação térmica nas glândulas sudoríparas da pele. Bom, uma vez visto a parte de osteologia e neurologia, vamos passar para a parte miológica, a parte dos músculos, para continuarmos com esse raciocínio e, ao final da nossa apresentação, termos todos os itens que nós precisamos para entender o funcionamento da coluna e para fazermos um tratamento completo. Na miologia, iniciamos pela parte cervical, com os principais músculos, os músculos mais profundos, da nossa camada mais profunda. Vale se destacar os músculos transversos e espinhosos, os multifídios, rotador curto e rotador longo, que estão aqui demonstrados nessa imagem, porque esses músculos vão ser de grande importância para o entendimento das disfunções que aí ocorrem. As disfunções a nível intervertebral, de uma vértebra a outra. Os músculos esplênio, os músculos semi-espinhoso, os músculos esplênios, com a relação que demonstra a relação cranial, a relação cérvico-dorsal e a relação aqui com o angular da omoplata, que mostra a relação da nossa cervical com a parte do nosso membro superior, nosso sistema do membro superior. Aqui, uma vista mais anterolateral, mostrando os nossos escalenos anterior, médio e posterior, e nosso reto anterior da cabeça, que é de grande relevância para os casos de trauma e choque direto ou trauma, principalmente acidente de trânsito, ou tortícolis, ou torcicolos, em que existe uma retificação cervical. A miologia da zona dorsal, da zona torácica, em destaque aqui alguns músculos de grande relação, o grande dorsal, que vai relacionar as nossas vértebras dorsais e lombares
com o nosso membro superior, músculo trapézio superior, médio e fibras inferiores, também fazendo essa relação com a cintura escapular, a zona cervical, a zona dorsal, e alguns músculos que podemos citar aqui rapidamente: romboide menor, romboide maior, os músculos mais profundos: serrátil menor, póstero inferior, serrátil menor, póstero superior, o trapézio, como já falamos, e alguns músculos mais profundos, aí sim, de grande relevância a nível específico. Demonstramos aqui os transversos espinhosos, que a depender do anatomista, se a depender do tipo de anatomista, vai definir se é das transversas, de várias transversas a uma espinhosa, ou se é de várias espinhosas para uma única transversa. Então, essa descrição é possível encontrar na anatomia das duas maneiras. A nossa massa comum lombar, nosso músculo serrátil menor, pósteros e inferior. Músculos de grande importância para a nossa zona lombar: quadrado lombar, ilio-psoas, e o nosso de grande importância, diafragma, que possuem arcadas, fibras, que se inserem na zona lombar. Então, esse é um músculo de grande importância a nível de tratamento da coluna lombar. Tanto o nosso músculo psoas, como o nosso quadrado lombar, como o nosso músculo diafragma, de grande importância. Aqui demonstra toda a caixa, nossas paredes abdominais, e anteriores, laterais e posteriores, que protegem e estabilizam a nossa coluna lombar. Então, vale demonstrar que esse ciclo de músculos em volta da nossa vértebra, nossas transversas espinhosas lombares, os retos abdominais, oblíquo externo, interno e transverso, quadrado lombar, nosso grande dorsal, nossos semi-espinhosos, serrátil menor, póstero inferior, enfim, nossos psoas, que está aqui à frente, e que formam tanto os pilares da nossa lombar, né, da nossa coluna, as bases de sustentação de músculo estabilizadora da nossa vértebras lombares, e que vão juntamente com os nossos ligamentos estabilizarem a nossa coluna, estabilizarem e darem sustentação à nossa coluna. Aqui vamos falar um pouco sobre a miologia da zona sacropélvica. Demonstrando nossos feixes glúteos, né, de grande importância no tratamento, principalmente das disfunções de ciático, né? A musculatura que relaciona tanto a zona sacro como a zona ilíaca, e também com o membro inferior, para que vocês apreciem essas conexões que vamos fazer a posteriori. A nossa musculatura piramidal, que em alguns casos existe uma passagem do nervo por baixo do piramidal, ou mais profundo. Outra porcentagem da população passa entre o músculo, entre as fibras do músculo, e outra parte um pouco menor, acima ou mais superficial ao músculo. Já fizemos um entendimento osteológico, neuroanatômico, miológico. Vamos agora tentar interrelacionar um bocadito isso um pouco com o nosso conceito de metâmera. Metâmera é relacionado com a unidade, o nível neurológico, que relacionam todas essas estruturas que acabamos de falar. Então, existe a raiz nervosa, né, que vai nos interligar todos esses níveis, tanto a nível osteológico,
como a nível ostológico, que vamos falar um pouco mais à frente. Mas o sinus vertebral de Lusca é um nervo específico para essa zona, como a parte do sistema vegetativo, sistema ortossimpático, que vai tratar da zona piloeretora, dermálgica, a zona arterial, a zona do sistema circulatório e também a zona visceral. E os nossos nervos motores, que vão tratar a contração e sensibilidade do nosso fuso muscular, do nosso miotoma. Então, para vocês entenderem e perceberem que uma disfunção na coluna, uma disfunção em um nível da coluna pode gerar repercussões em todos esses níveis, tanto na parte óssea, como na parte vascular, como nos tecidos, né? Como na parte muscular, com um espasmo, com uma hipotonia, uma hipertonia, como também na motilidade e funcionamento das vísceras, dos órgãos. Aqui mostramos os nossos sistemas autônomos. Aqui acima, o sistema parasimpático, com os nervos cranianos e abaixo. E a meio, o nosso sistema ortossimpático, com a nossa asta lateral, como nós já demonstramos anteriormente. Nesta asta lateral, que vai estar a nível da dorsal até a zona L2, como já tínhamos comentado, a zona ortossimpática, e faz projeções anteriores. Essa asta lateral, ela fica nessa zona dorsal, logo à frente do processo transverso e à frente das costelas, ou seja, da articulação costocorpórea e da articulação costotransversa. Também relações entre o funcionamento correto do nosso sistema ortossimpático e a influência das costelas ou das transversas sobre ele. Se uma vértebra tiver em disfunção e tiver com uma rotação e comprimir anteriormente ou estimular anteriormente esse sistema, pode haver também repercussões a níveis ortossimpáticos. Aqui a falar um pouco e colocar como mapa essas zonas de esclerotoma, as zonas onde existem sensibilidade óssea. E também pode ser avaliado através do toque ósseo, da palpação óssea, tanto a nível da coluna, tanto a nível da espinhosa, ou das transversas, ou das facetas articulares. Esse complexo mais proximal é inervado pelo sinus vertebral de Lusca, que é um nervo específico para esse tipo de sensibilidade, e a nível mais periférico, com os próprios nervos do sistema plexo-braquial. Aqui um exemplo para que comecem a pensar de uma maneira mais global quando estiverem com os seus pacientes, em que um exemplo a nível de C7, uma disfunção na vértebra de C7, uma hipomobilidade na vértebra de C7, pode desencadear um miotoma, né? Pode desencadear um espasmo nessa musculatura, ou uma hipotonia, uma perda de tônus, de força dessa musculatura ao teste muscular. Nesse nível, a raiz espinhosa, o nervo espinhoso, é a inervação para o músculo tríceps e os flexores do punho e os extensores dos dedos, mas na nossa avaliação utilizamos mais o tríceps. Os reflexos a nível de compressões, pode haver uma hiporreflexia, então, testarmos o reflexo tricipital está diminuído, e a parte da sensibilidade dermatológica ou dérmica, e nessa zona, no nosso terceiro dedo, a nível 17.
né? E aqui a demonstrar também cada nível nos nossos dermatomas. Também essas relações são feitas muito próximas também à nossa coluna, algumas delas 4 níveis abaixo. Uma vértebra em disfunção 4 níveis abaixo pode ter a sensibilidade dessa zona, na zona dorsal alta mais paralela, e na zona dorsal baixa já também volta a essa inclinação mais abaixo. Desses dermatomas proximais. Bom, feito esse entendimento das metâmeras, das relações das metâmeras, vamos ver agora um pouco sobre a biomecânica. A biomecânica cervical, de uma forma geral, a depender do anatomista, temos aí uma inclinação 45, uma rotação 80, 85, depende do anatomista, e flexão e extensão também com um grau mais ou menos de variação de 150 entre ambos. E chamo a atenção aqui da nossa biomecânica normal, né, sem disfunção, biomecânica normal da coluna cervical, nesse caso da nossa vértebra cervical baixa, em que os nossos tops, os nossos limitantes de cada um dos movimentos. Aqui temos o ligamento interespinhoso, que vai limitar a flexão da vértebra, em que há uma anteriorização da nossa faceta articular superior em relação à inferior. Há um processo de capotagem, né? Quando fazemos a flexão, a vértebra superior desliza à frente e faz uma flexão. Com isso, há uma compressão anterior do disco e deslizamento posterior, ou pressão a posterior. Ao contrário, na extensão, temos aqui um top ósseo, né, com as espinhosas, e temos também a cápsula que envolve essa articulação a limitar também esse movimento, né, tentar restringir essa abertura demasiada. Há uma compressão posterior, uma pressão e deslizamento anterior do disco. Biomecânica, a depender dos anatomistas também, varia um pouco, aqui só ilustrativo, flexão dorsal e extensão 30 a 40 graus, de acordo com a Capande, 45, 25, lateralização e rotações. E a dorsal, por ter o processo espinhoso mais alongado, obliquamente atrás, também muda essa biomecânica. Vale ressaltar que na nossa palpação dorsal temos que ter em conta esses processos espinhosos mais abaixo. Os processos espinhosos que palpamos a nível de dorsal alta é um nível abaixo, a nível de dorsal alta média, são 2 níveis abaixo, dorsal média volta novamente, vamos a 3 níveis, e abaixo, a dorsal baixa, voltamos para 1 nível. E na lombar, a mesmo nível, e na cervical, também a mesmo nível. Na hora da palpação, para saber em que vértebra estão, ou seja, na palpação dorsal, temos que contar 2 níveis acima, 2 dedos acima, para encontrarmos a transversa da dita vértebra. O nosso processo de flexão e extensão decorre também com o deslizamento de uma vértebra sobre a outra. Aqui percebemos uma compressão discal, um deslizamento inferior ao nosso procedimento, nosso movimento de extensão. Já o movimento de flexão, há um deslizamento superior, um aumento do nível discal. Aqui, demonstrando as compressões posteriores e compressões anteriores, os mesmos ligamentos interespinhosos que vão limitar esse movimento e o forame de conjugação. De igual maneira, né, podemos citar aqui a nossa coluna lombar, nossos movimentos, sabendo que também há uma cápsula articular que também vai restringir o afastamento nesses planos verticais. Nossa região sacrolombar,
né, nossos níveis lombares baixos, os ligamentos de grande importância, os ligamentos iliolombares, superior e inferior, nossa inclinação lombar e a compressão discal na zona de desembricação, de abertura. Agora começamos uma parte muito importante que já vai nos fazer entender um pouco mais sobre as características das disfunções. Primeiro, toda lateralização da nossa coluna vai trazer associado, um movimento associado, uma rotação contralateral. Então, proveniente da disposição das espinhosas, das tensões ligamentárias, do deslizamento discal, quando inclinamos a nossa vértebra, o global da nossa vértebra para um lado, ela vai realizar uma rotação contralateral. Há também a ação muscular do músculo psoas, a ação ativa do músculo psoas, que também faz desse mesmo processo. Inclinação lateral e rotação para o lado contralateral. Aqui um repasso sobre a pinça de Soe, a nossa pinça, que também pode ser descrita a nível vertebral e também a nível da nossa região sacroiliaca, né, com a sínfise púbica, com a nossa articulação sacroiliaca, com as tensões ligamentárias, a nossa distribuição do peso, formando esse arco aos membros inferiores e com essa barreira, com essa articulação da sínfise púbica, fazendo um topping. Os movimentos da nossa zona, a biomecânica da nossa zona sacroiliaca, o movimento do sacro, é um movimento de horizontalização e verticalização, né? Horizontalização atrás e verticalização à frente, associados com os movimentos aqui de antiversão e retroversão, outflare e inflare, entre outros, associados à zona sacroiliaca. Aqui tem demonstrando um movimento de inflare, em que há uma horizontalização do sacro, uma rotação interna, um deslizamento interno da asa ilíaca superior e uma abertura da zona isquiopubiana. E aqui uma antiversão ilíaca, sacroiliaca, e uma retroversão sacroiliaca, ou anterior e posterior. Agora passamos para uma parte em que vamos falar sobre as disfunções. Eu acho que é a parte principal. Tudo isso que vimos anteriormente foi para nos dar embasamento. A colega pediu-me para fazer uma apresentação em que englobasse todos os estudantes, por isso eu quis passar um pouco sobre essa parte conceitual, essa parte que nos dará uma base para que nós entendamos agora as disfunções e os tratamentos que vamos fazer para cada uma delas. Para entendermos isso, precisamos agradecer a Harrison Fraet, que nos demonstrou e explicou essas teorias que vamos falar à frente sobre as disfunções vertebrais e, a partir daí, nortear o nosso tratamento. Fraet descreve que no movimento normal da nossa coluna, em flexão normal, em extensão normal, as nossas vértebras realizam um tipo de movimento. Já numa zona de hiperflexão ou hiperextensão ou numa disfunção, essas vértebras vão se comportar de maneira diferente. Bom, a primeira lei de Fraet é justamente a falar dessa posição de easy flexion, ou seja, a posição em que nosso corpo realiza movimentos fisiológicos, movimentos normais, não é? E nessa posição, as nossas vértebras vão realizar, como já informei, uma lateralização e uma rotação contralateral. Uma inclinação direita e uma rotação esquerda. Vale ressaltar que há uma zona da nossa coluna que não segue essa orientação.
que é a zona cervical. Justamente, como eu citei na parte de osteologia, temos estruturas cervicais que são distintas do restante da coluna. Processos unciformes, as nossas transversas, as nossas espinhosas mais curtas e tudo, as nossas caras articulares diferenciadas. Por isso, o movimento normal é de lateralização e rotação para o mesmo lado, homolateral. E a partir da posição de hiperextensão ou hiperflexão, entra a segunda lei de Freit, que é justamente a falar sobre os movimentos e posicionamentos que encontramos geralmente nas disfunções, que é na coluna dorsal e na coluna lombar, inclinação e rotação para o mesmo lado, com extensão ou inclinação, rotação para o mesmo lado, com flexão. Vamos descrever isso à frente para ficar de uma maneira mais simples, mais clara. Então, aqui, de forma global, como eu descrevi anteriormente, a nossa coluna em easy flexion vai fazer um movimento, a flexão-extensão fisiológica, vai fazer um movimento de lateralização, de inclinação e de rotação para o lado contrário. E no movimento patológico ou de hiperflexão ou hiperextensão da vértebra, vai fazer inclinação e rotação para o mesmo lado. Bom, para entendermos isso, vamos agora entrar na parte principal, que são as disfunções somáticas. A disfunção em posterioridade na nossa cervical, ou FSR, provoca uma inversão de curva, um tensionamento do nosso músculo reto anterior do pescoço, como já falamos anteriormente, a posição normal e a posição em extensão, que vai aumentar a nossa hiperlordose, por contração dos nossos músculos transversos espinhosos, que falamos na parte de miologia. Salvo essa disfunção, todas as outras vão seguir o que falamos sobre o movimento normal da primeira lei de Freit. Essa lesão em específica chamamos de whiplash, que é quando ocorre a hiperflexão em acidente de carro, em que ela vai realizar um movimento igual ao movimento da dorsal e da lombar, inclinação, rotação para o lado contralateral. E nesse caso também uma disfunção anterior, na maioria dos casos, ou unilateral ou bilateral. Aqui, para que entendais o que já falamos na osteologia, o que já falamos na miologia e o que já falamos na parte do sistema nervoso, esses músculos sofrem ação de um espasmo muscular, de uma tensão muscular através do neurônio alfa, cria um espasmo dos nossos transversos espinhosos e cria aqui um puxar, uma contração, uma contratura, e dos nossos intertransversos, em que vai colocar em disfunção essa vértebra em relação à vértebra inferior. Então, aqui está demonstrado e aqui ampliado nesse lado, como as vértebras atlas e axis estão bem, as outras também. Entretanto, a nossa L3 está com uma inclinação pronunciada desse lado, uma abertura pronunciada desse outro lado e uma rotação para o mesmo lado. Ou seja, aqui seria uma essa zona anterior, aqui seria uma FRS do lado direito. Agora vamos entender ponto a ponto o nosso processo de extensão e rotação para o mesmo lado. Então, quando temos uma extensão, há uma abertura da parte anterior, um fechamento da nossa faceta articular, um espasmo do músculo lateral, uma rotação para o mesmo lado. Então, há uma inclinação para o lado direito nessa vértebra e uma rotação também à direita dessa vértebra de cima. Nesses casos, acontecemos um processo de extensão, a letra E, rotação para a direita e lateralização também para a direita. É o que classificamos como disfunção somática ERS
a compressão discal. Então, em processos de hérnia discal, há um aumento da compressão por uma disfunção vertebral. Então, já pode ter uma pré-existente hérnia e com o aumento dessa compressão, uma piora dos sintomas. E uma FRS, que é um movimento de flexão de uma vértebra em relação à outra, há uma abertura do espaço articular, há uma desimbricação, uma abertura das espinhosas e uma lateralização e rotação também para o mesmo lado. Nesse caso, uma inclinação, a lateralização esquerda e uma rotação também esquerda. O músculo espasmado é o intertransverso e vai haver uma abertura, uma desimbricação do outro lado, do lado oposto. Essa desimbricação tanto pode prover um deslizamento do disco, uma protusão discal para o lado direito, como pode também prover uma tração e uma neuralgia desse nervo espinhal contralateral. Então, a disfunção FRS esquerda, uma neuralgia, um processo de protusão para o lado direito, lado contrário. Nesse caso de disfunção anterioridade, então, como falamos da whiplash, que é o acidente de carro, em que a vértebra realiza um procedimento anterior, de subida, e à frente da vértebra completa. Uma anteriorização bilateral. E há outros casos em que, se o golpe de chicote, não é o whiplash, se o motorista, o passageiro, tiver a olhar ao lado e acontecer o movimento, esse lado vai anteriorizar mais, e aí é uma anteriorização unilateral. Movimentos de o conceito de hipermobilidade e hipomobilidade, a vértebra que nós vamos buscar para o tratamento na fisioterapia sempre será, a maioria das vezes será a zona de pouca mobilidade, porque a zona de hipermobilidade ela é uma zona que está a sofrer, está a ser sobrecarregada e daí aparecem as dores. Então, o movimento a vértebra que devemos ter em consideração é a vértebra que tem pouca mobilidade ou está bloqueada por um espasmo muscular ou um bloqueio também das estruturas do disco. Então, nesse exemplo, o paciente tem dificuldade em realizar a flexão porque a vértebra C5, porque a vértebra C6 está numa disfunção em extensão. Logicamente, o movimento limitado vai ser a flexão. E a zona onde vai ter dor vai ser a zona de C5, que é a zona que está a fazer uma flexão demasiada compensatória. A zona onde vamos tratar é a zona C6. No outro lado, a mesma coisa, vamos um pouco mais abaixo, a nossa sétima vértebra cervical, só que agora, em vez da vértebra estar em extensão, a vértebra está em desbrincação, a vértebra está com as espinhosas afastadas, ou seja, em flexão dessa unidade, e bloqueada à frente em movimentos de extensão. A vértebra C6 vai sofrer, vai reclamar, por conta também do top ósseo, com a zona de C7, e a vértebra que vamos tratar é a vértebra C7, para desbloquear essa flexão e corrigir essa irritação. Aqui temos outros exemplos de hipomobilidades, aqui da zona dorsal, da zona torácica, que são as vértebras 2, 3 e 4, e gerando a nossa vértebra de transição, a C7 e T1, uma algia, uma dor. Aqui exemplos de neuralgia cérvico-braquial, onde as vértebras em vermelho são as zonas irritadas, são as zonas hipermóveis, e as zonas que vamos tratar são as zonas hipomóveis, são as zonas que têm pouca mobilidade.
que estão com alguma restrição, alguma limitação de movimento. Seria aqui a zona de transição alta, transição cérvico-dorsal. Há uma influência também nas nossas vértebras inferiores, dorsais, médias inferiores. E agora, a complementar na zona lombar. As nossas vértebras L5 e L4, com disfunções, vão também gerar dores na nossa zona lombar. E o problema é resolvido se conseguimos solucionar essa disfunção dessa unidade que está com pouca mobilidade, na zona hipomóvel. Nesse exemplo, há uma extensão da vértebra L5 e um aumento da mobilidade da vértebra L4, que gera aí as nossas dores, principalmente a nível da lombar e lombar baixa. Aqui outros exemplos, exemplo de uma FRS também, e também em relação a uma RS com a parte lateral, o movimento de lateralização. Tanto os limitantes vão ser sempre movimentos opostos. Temos uma lesão em extensão, movimento oposto em flexão, o paciente vai apresentar dor, o que nos faz pensar justamente a zona que devemos tratar ou a disfunção que estamos a lidar. Muito bem, entramos na zona de disfunção das leis de Freit. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso conceito de cadeia lesional, que é a inter-relação entre várias zonas do nosso corpo e a coluna. As cadeias lesionais, elas nos demonstram tipos de limitação, tipos de limitantes, assim como acabamos de ver em relação com a coluna, só que em toda a parte do corpo. Tanto pode ser uma cadeia lesional ascendente, que inicia ao nível dos pés e sobe, como também uma cadeia descendente a nível superiores a baixo. Nesse exemplo, colocamos aqui uma imagem de um equilíbrio muscular, pélvico e da coluna normais, com força suficiente nas musculaturas, e uma ptose visceral, que seria uma fraqueza, uma hipotonia do reto anterior do abdômen, um tensionamento do nosso músculo psoas, uma antiversão da nossa pelve à frente, uma horizontalização sacral, um aumento da curvatura lombar e um adiantamento, uma anteriorização da nossa dorsal à frente, um aumento da nossa curva cervical, e isso uma cadeia ascendente por uma fraqueza dos músculos, hipotonia dos músculos abdominais e também dos nossos músculos posteriores, que deveriam estar aqui a sustentar toda a nossa zona pélvica. Desse lado, mostramos uma outra cadeia lesional, que é a referir da perna curta. Há casos de perna curta verdadeira e perna curta falsa. As pernas curtas verdadeiras são radiologicamente comprovadas, pernas curtas falsas são desequilíbrios que nós podemos tratar. Neste caso, nós temos aqui uma perna curta do lado direito, demonstrado aqui, em que esse ilíaco compensa com a rotação anterior, com a tentativa do nosso corpo de aumentar essa perna curta. O ilíaco contrário faz um movimento de rotação posterior para tentar diminuir um pouco esta perna esquerda, e a partir daí inicia-se toda uma adaptação à coluna e muitas vezes que desencadeia uma escoliose a nível vertebral. Outros desequilíbrios também de ombro e cabeça aqui demonstrados, como a cadeia ascendente. E esses dois, na minha opinião, os mais interessantes a nível dos nossos pacientes lombares. A partir de amanhã, já comecem a observar os pacientes de uma maneira diferente. Pacientes que chegam para tratar a coluna lombar,
Observem também os seus pés. Nessa imagem à esquerda, fazemos uma analogia do nosso pé, dos pés dos pacientes de uma maneira do arco plantar plano e deste lado um pé supinado, um pé plano e um pé supinado. Um pé plano acontece, aqui melhor demonstrado de frente, um pé plano acontece uma rotação interna da tíbia, uma rotação interna do fêmur, também acontece uma antiversão pélvica e uma horizontalização do sacro, antiversão pélvica, horizontalização do sacro, um aumento da curva lordótica, o que predispõe a um aumento da mobilidade e pode-se desencadear a artrose. Então, os pacientes que geralmente têm hiperlordose, observem os pés para ver se tem alguma cadeia lesional ascendente. Os pacientes que têm pés supinados, na maioria dos casos, acontece uma rotação externa da tíbia, rotação externa do fêmur, uma retroversão pélvica, uma verticalização do sacro e uma retificação lombar. Retificação lombar pode aumentar a pressão anterior dos discos e predispor hérnias discais. Como falamos, a zona lombar possui uma lordose fisiológica que deve ser preservada. Se existe uma retificação, essa lordose fisiológica é interrompida, é desajustada e aumenta a pressão a partir da frente do disco vertebral, podendo predispor a uma hérnia. Em relação aos tratamentos, primeiramente, analisarmos e entendermos, né, todo esse contexto que acabamos de falar, né, analisarmos as vértebras ponto a ponto, fazemos uma avaliação minuciosa e verificarmos se existe uma disfunção vertebral. Vamos fazer, então, técnicas de correções para essa disfunção, manipulações ou técnicas de energia muscular. A zona da musculatura que vamos tratar a partir da vértebra, vamos conseguir entender, pela parte da inervação, que há um grupo muscular que está em espasmo e um outro grupo muscular que está em hipotonia, na maioria dos casos. Então, tratar esses grupos que estão em espasmo com técnicas de inibição, a eleição dos nossos colegas de fisioterapia, nas técnicas que conhecemos, eu coloquei a técnica de inibição de Sherrington, e essa técnica vai diminuir o espasmo muscular. A nossa manipulação feita, a correção feita vertebral, vai melhorar nossas raízes nervosas que estavam comprimidas, né, os nossos estímulos que estavam demasiados, e a nossa musculatura hipotônica, podemos trabalhar de diversas formas musculares, de fortalecimento muscular, coloquei aqui um exemplo do Pilates, que é a minha referência, e liberação de pontos gatilhos por consequente inflamação dessa cascata de problemas, dessas disfunções que acabamos de falar, tratar também os pontos gatilhos que já estão instaurados nessa musculatura, através da técnica de Jones, e tratamentos das cadeias miofaciais, através de alongamentos, através da reeducação postural global, né? Tratar também como um todo, não tratar só pontual, começar assim, analiticamente, e ir ampliando até um conceito de postura corporal completo. Vale ressaltar orientações, importantíssimo, orientações a domicílio, né? Orientações sobre posição de dormir, sobre hábitos de vida saudável, sobre posição ao escritório, posição ao trabalho, né? Hábitos de vida saudável, alimentação, hidratação e, enfim. Aí também um grande influenciador, que é o comportamento do paciente. Gostaria de agradecer e elucidar, fazer referência às imagens e conteúdos que foram expostos aqui. A Escola de Osteopatia de Madrid, também ao curso a formação de reeducação postural de Mazzoli Zapparoli,
e a formação em Pilates do Centro Missalu. E agradecer mais uma vez a minha colega Zingra pela oportunidade e vamos abrir agora a nossa parte de perguntas. Acho que deve ter algumas aí, algumas quantas, e vamos a isso. Muito obrigado. Muito bom, Gustavo. Excelente. Desculpa, Parabéns, está todo Zingra. mundo. Desculpa pelo passar do tempo. Acho que eu falei um pouco demais. Não, mas foi só um pouquinho. Tá todo mundo batendo palminha aqui para você. Gracinha, todos os meus alunos. Nós tivemos mais de 100 participantes aqui no nosso evento. Eu agradeço a presença de todos. Acho que nós podemos, hoje aqui com o Gustavo, acho que de todos os meus alunos, né, os alunos de todos os professores, uma visão muito aprofundada sobre a abordagem da coluna e uma grande oportunidade que todos nós tivemos de ver com o olhar, né, que você trouxe para nós essa abordagem preventiva e também do tratamento da coluna. E eu com certeza concordo com o que você disse, que agora os nossos alunos vão olhar os nossos pacientes de uma forma diferente, com uma visão, né, mais global sobre esse paciente, visando esse profundo entendimento sobre a anatomia de toda a biomecânica e funcionamento, que não é só, né, olhar o paciente de qualquer forma, tem que ter muito conhecimento e também saber tratar esse paciente da forma certa. Eu vou deixar aberto aqui para vocês. Quem quiser fazer uma pergunta, se quiser, pode levantar a mão e ou então escrever alguma pergunta aqui no chat. Eu vou colocar o link de frequência para vocês terem o certificado daqui a pouco. E eu queria ver, Gustavo, alguns alunos colocaram algumas perguntas para mim no WhatsApp, porque eles não estão tendo chance de abrir aqui o chat para eles. Alguns não estão tendo o chat. E uma pergunta que eles colocaram aqui para mim foi assim: quais as melhores formas de avaliar um paciente com hérnia de disco? O que seria, né, dentro da sua abordagem? A hernia de disco, primeiro temos que fazer alguns testes irritativos para sabermos, isso na avaliação clínica, né? Para sabermos se é realmente uma hernia de disco, se é uma protusão, né? Se é alguma inflamação, como eu falei, da nossa raiz, né? Da nossa raiz nervosa, que ali se encontra. E, claro, o diagnóstico vai ser complementado com exames, lógico, mas um paciente que chega para nós sem exames e estamos na dúvida se tem hérnia ou não, são os testes ortopédicos. Na cervical, um exemplo, o teste de Jackson, que é feito uma compressão nossas vértebras, né, do nosso complexo cervical, e vamos analisar se essa compressão axial abaixo que fazemos se desencadeia ou se piora os sintomas. E podemos também fazer essa mesma compressão com inclinações, com lateralizações, para tentar entender ou compreender qual lado que é essa hérnia, né? Se fizermos uma compressão, um exemplo, com um teste de Jackson abaixo na cervical e piorar os sintomas, inclinarmos à direita e continuarmos e fazermos uma nova compressão, e isso piorar, pode ser uma hernia discal à direita. Se fizermos para o lado esquerdo e uma compressão e não, o paciente não relatar piora, classifica-se como uma compressão do lado direito e uma irradiação ao lado direito. Se pelo contrário, se fazemos do lado esquerdo e a do aumenta do lado direito, do lado contralateral, aí podemos classificar como uma protusão. Então o disco ele está protuindo para o lado contrário. Então se for do mesmo lado, vai comprimir o disco e a dor vai ser do mesmo lado. Se for do lado contrário, vai comprimir a esquerda, o disco vai deslizar à direita por uma protusão e as dores vão ser do lado direito. É só um exemplo, o teste de Jackson, é um bom teste. Muito bom, Gustavo. E outra colocação que fizeram aqui para nós, Gustavo, foi assim, que as terapias manuais, eles encontram cada vez mais em evidência.
Qual a sua opinião a respeito das terapias manuais e também em relação aos recursos eletrotermofototerapêuticos? Você considera eles ultrapassados para o tratamento da coluna? Como você vê? Qual que é a sua visão sobre isso? Uma pergunta. Primeiramente, nós temos que buscar o objetivo do terapeuta e eu espero que isso os alunos também tenham esse pensamento. Primeiro, seja melhorar o paciente, né? Então, quanto mais ferramentas você tiver para tratar esse paciente, para ajudar esse paciente, ao meu ponto de vista, melhor, né? Então, a terapia manual são técnicas muito boas, porque são inerentes à nossa profissão. Nós somos terapeutas manuais, né? Nós usamos nossas ferramentas principais são as mãos. Entretanto, os recursos de fotoeletroterapia vêm corroborar, vêm ajudar no paciente. Nem sempre, na primeira sessão, conseguimos fazer as técnicas que gostaríamos. Os pacientes, às vezes, chegam para nós com um quadro já agudizado, um quadro agravado ao longo do tempo, em que, naquele primeiro momento, podemos utilizar esses recursos para inibir um pouco as dores, para diminuir um pouco as dores, até para podermos iniciar um tratamento de uma forma mais tranquila para o paciente. Então, acredito que, de uma forma geral, são recursos importantes para a fisioterapia e que complementam a terapia manual. Terapia manual, quanto mais ferramentas tiverem, quanto mais, quanto mais formas e técnicas tiverem, melhor, porque não existe uma técnica ouro, se me entendem, uma técnica, a melhor técnica ou a melhor formação ou a melhor escola para um tipo de paciente. Não, vocês vão receber muitos tipos de pacientes, né? Cada um com uma limitação. Às vezes pode chegar uma gestante, às vezes pode chegar um paciente neurológico, em que você não consiga posicioná-lo da melhor forma possível, que você gostaria. Então, quanto mais técnicas, e fica também uma sugestão, quanto mais técnicas vocês aprenderem, maior vai ser essa bagagem de ferramentas que vocês vão ter e vocês vão escolher a ferramenta que melhor se adapte para aquele paciente. Ao meu ponto de vista, nós temos que adaptar a técnica ao paciente, não ao contrário. Não podemos saber uma técnica e tentar colocar aquele paciente naquela posição, porque eu sei aquela técnica, e tem que ser essa posição, tem que ser dessa forma, não. Quanto mais formações vocês tiverem, quanto mais aprendizado vocês tiverem, melhor. Mais bagagem vocês vão ter, mais ferramentas à mão vocês vão ter, e pronto. E claro, só mais uma coisa, vale ressaltar que sempre buscar evidências científicas, não é aprender uma técnica que não tenha respaldo científico, não tenha comprovação científica e aplicá-la. Por isso, buscar muitas ferramentas com comprovação científica, claro, com respaldo científico. Até, Gustavo, uma próxima pergunta complementa esse é o final da sua fala, que eles foi perguntado assim, que a fisioterapia ela continua em evolução e com isso novas técnicas estão sendo criadas. Então, quais os cuidados que o fisioterapeuta deve ter ao seguir uma nova abordagem, uma nova técnica que acabou de às vezes estar em evidência? Quais seriam os cuidados ou o que você sugeriria? Eu acho que é mesmo isso que eu adivinhei aí um pouquinho a pergunta a seguir. É mesmo isso, é ter cuidado com essas novas técnicas, claro, é, aparecem muitas técnicas, não é? Mas temos que buscar sempre a relevância científica, não é? As técnicas que são comprovadas, as técnicas que
explicam o porquê da técnica e não apenas a técnica é dessa forma e façam assim e repitam. Não. Tem que se entender o porquê, qual a fisiologia daquela técnica, quais os mecanismos que vão ser melhorados com aquela técnica. E para isso existem as evidências científicas. Então, baseiem-se muito nisso. Pesquisem muitos artigos, muitas evidências. É, Teve um aluno que me perguntou com relação a um certo tipo de técnica para um certo tipo de paciente. Será que essa técnica já foi utilizada nesse paciente? Será que já foi testada? Será que tem eficácia? Então, acima de tudo, nos proteger também, não é? O objetivo é ajudar o paciente sempre, não é melhorar o paciente sempre. Mas estamos na dúvida de uma técnica, é melhor não aplicá-la, melhor buscar outro tipo de técnica acessória e seguir. Não arriscar nunca, não colocar em risco o paciente. Com certeza, né, Gustavo? E aí, outra pergunta, agora, com relação ao home office, né, que nós passamos aí por todo esse processo né, foi perguntado assim: quais os desafios do fisioterapeuta na prevenção e tratamento de doenças da coluna em relação ao trabalhador em home office, né, a pessoa que está em home office? O desafio é a distância. Acho que o principal desafio é esse, porque nós podemos orientar as pessoas. Tivemos esse trabalho também em teleatendimento, teleconsultas na pandemia, orientações aos pacientes através de conversas, assim como estamos a ter agora, como estamos a fazer agora, e explicar, orientá-los em relação à ergonomia, em relação aos mobiliários que ele está a usar em casa, que nem sempre são os melhores, não é? Nas empresas, há uma norma, há uma regulamentação que deve ser seguida, por isso encontramos um ambiente predisposto ao trabalho que é executado. Não é? Em casa, muitas vezes é adaptado, muitas vezes é feito de uma maneira displicente, se eu posso dizer assim. Então, é orientar com relação à forma de sentar, a forma de ajustar, o que ele tem primeiro, não é? Quais são os recursos que ele dispõe em casa e a partir daí começar a orientá-lo da melhor forma de ajustar esse ambiente de trabalho que ele tem, não é? Domicílio. É, Em relação a tratamentos, isso em relação à prevenção, né? Em relação a tratamentos, da mesma maneira que fazemos, ao prescrever uma técnica domiciliar a um paciente, podemos passar também a uma pessoa fazer em casa, demonstrar, enviar imagens, enviar orientações, às vezes fazer um vídeo mostrando como é a técnica. Há uma colega que trabalha aqui em Portugal com uma empresa que faz primeiro uma avaliação com os pacientes em casa, né? Tem uma visita inicial em casa, faz uma avaliação